pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é um daqueles dias que eu vou estar sozinho com as crianças. Quem viu os vídeos da semana passada, viu que eu tive um momento que eu saí de casa, fui pro shopping, fui fazer meu tratamento das olheiras. Ó, aqui ó. 1, 2, 3. Isso. Gostei, né? Vocês acharam? Gostaram do resultado? Ficou bom, né? E o Jun ficou em casa com as crianças. Aí, agora a gente tá intercalando. O Jun vai sair e eu vou ficar com as crianças. O Jun, ele é lutador profissional. Então, ele vai agora pra aula dele de judô. Enquanto isso, eu vou ficar com as crianças durante a tarde. E depois a minha sogra vai vir pra me ajudar também. Porque chega a hora do banho, chega a hora de dar comida pras crianças, aí ela me ajuda também. Agora eu vou estar organizando um pouquinho, porque as crianças estão descansando, né? O Jun daqui a pouco tá saindo e vai começar. Ah, mas é difícil olhar as duas crianças ao mesmo tempo. Eu falo, gente, difícil não é. Porque, graças a Deus, meus filhos, eles são bem tranquilinhos. O meu maior problema é que o meu menorzinho, o Theo, que tem 10 mesinhos, em vez de estar mordendo, né, brinquedinho, tá tentando andar e tudo mais. Não, meu menininho, meu pequenininho Quer dar pra não mamãe? faz isso. O meu pequeno, Obrigada. ele já anda, ele corre, ele escala. E então o que acontece? Eu preciso dar uma dedicação maior pra ele, porque é ele que fica fazendo as atrocidades. Eu tenho um escorregador aqui em casa que é pequenininho, tem de 2 a 3 degraus. Eu que escolho a altura. Ele sobe 1, 2, 3 degraus e desce. Então assim, se eu não ficar em cima, colhendo ele 100%, dá ruim. Meu marido até falou esses dias, falou, Camila, a gente fez a maior coisa errada aqui que a gente podia ter feito. Porque quem acompanha a época da Lia, quando a Lia estava começando a andar, ela tinha o cercadinho dela. Então ela podia andar ali com tudo que era seguro pra ela e não tinha problema. Só que agora com o Theo, a gente achou que a gente não ia precisar disso mais, né? Porque o Theo tava andando, mas assim, tava segurando nas coisas, sabe? Ele tava muito calminho. E de repente, de uma hora pra outra, ele virou o furacão Theo. Só que aí, nesse meio tempo, eu já tinha vendido a minha cerquinha. E aí, comprar de novo não dá, gente. Pra depois ter que vender, pra tal. Então, assim, eu tenho que fazer uma dedicação a mais, assim, de cuidados com ele. Vocês vão ver, na hora que eu tiver só com os dois aqui, vocês vão ver o que o Theo faz. Aproveitando que as crianças estão dormindo, eu queria mostrar pra vocês que eu tive que fazer uma mudança aqui em casa antes do que eu esperava. Eu tive que separar as crianças de quarto. Os dois estavam dormindo no mesmo quarto, que é o quarto da Lia. Só que aí primeiro a Lia começou a pedir um espaço privado. Ela tem 3 aninhos e ela começou a pedir espaço privado. E falar, mamãe, quero ficar sozinha. Mamãe, deixa eu estudar aqui quietinha. Mamãe, que não sei o que lá, mamãe, que não sei o que lá. Mãe, olha o Theo aqui, tira o Theo. E aí o que aconteceu? De noite, porque o Theo tá dormindo no quarto dela, ela começou a querer dormir no meu quarto. E ela começou a chamar o meu quarto de quarto dela. Aí eu conversei com meu marido e falei assim, gente, não tá dando certo. Vamos separar. E aí foi uma luta pra gente descobrir como separar os dois. Então a gente pensou primeiro em destruir o nosso escritório e o Jun alugar um escritório fora. Inclusive eu perdi o meu escritório, que aí ficaria o escritório pro quarto do Theo e o quarto da Lia pro quarto da Lia. A gente pensou em mudar de casa, mas aí a gente ia perder os meus sogros, que ajudou a gente pra caramba aqui. Então a gente chegou à conclusão de que o quarto do Theo seria a varanda da nossa casa. Antes que você julguem, porque eu já vi vídeo falando que colocar criança na varanda não é bom. Já vi muita gente reclamando disso, mas, gente, a realidade é aqui, tá? Vocês precisam entender a minha realidade. O Theo, ele só tem 10 meses. E hoje o Theo, ele dorme do outro lado da casa. Então, se ele chora, ele tem que gritar muito pra gente ir lá. E outra, ele chorar, acorda ali no quarto dela. Então, o nosso quarto tem, pra quem conhece a nossa casa, que eu já fiz o tour na nossa casa, vou colocar aqui o vídeo da casa como era antes. Sabe que eu tenho uma janela que é uma
porta, digamos assim. E quem é antigo aqui no canal sabe muito bem que essa varanda antes era o quarto do Pudim. Era o quarto do Pudim, aí virou a segunda parte do meu escritório e agora é o quarto do Theo. O chão é tipo uma ardósia, então eu comprei esse carpetezinho aqui, ó. Ele tem pelinhos, ele é fininho, mas ele tem pelinhos pra esquentar. Who's jumping here? Look who's jumping. The jumping girl, Lia. Mom, what is that? Eu tô colocando o carpete no chão do quarto do seu irmão. Why? Pra ficar quentinho. Mia, don't scream at your brother. What's wrong? A ideia é que não é para tirar o som de batida de pé, não é isso. A ideia aqui é só para colocar um carpete para esquentar um pouquinho, né, Theo? Deixar o quarto mais quentinho para o nosso bebê no inverno, né, meu amor? Porque ele tá aqui na varandinha, né? A varanda, que era o quarto da bagunça da mamãe, né? Virou o quartinho do Tetel, né, amor? É mesmo. Olha aqui no chão. Ah, nem vou tentar tirar, não. Mas aí, Camila, deu certo? Eles aceitaram essa mudança, o Theo gostou do local, né? A Lia, o que a Lia sentiu? Gente, maravilhoso. Vou dizer pra vocês que a Lia tá amando o quarto dela, porque agora o quarto dela tá todo de menininha. Eu tive que mudar a coxa da cama dela também, porque ela também não tinha coxa, gente. Eu comprei há muito tempo atrás uma coxa errada, tamanho errado, os tamanhos aqui na Coreia, eu acho que é X, é Y, então eu comprei tudo errado. Mudei o quarto dela, ela tem 3 ambientes no quarto dela, e o Theo começou a dormir a noite inteira no quarto dele. E ele pede pra ir pro quarto dele. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque a Lia tinha mania de subir na cama dele no outro quarto, o que era o meu medo. Por quê? Porque a Lia podia, numa brincadeira, machucar ele. Aqui no quarto dele, ela não entra. Não entra, primeiro porque ele não deixa. Na hora que ela entra no quarto dele, ele começa a gritar igual um doido. E aí eu tô no quarto, né? Aí eu já tiro. E aí outra coisa, a Lia começou a dormir no quarto dela. Ela não vem pro nosso quarto mais. Quando vem, ela me acorda ou acorda o pai dela e fala, me leva lá no meu quarto. E a gente leva ela no quarto dela e ela volta a dormir. Então, quer dizer, a rotina da casa ficou mais leve. E outra, como o Theo tá debaixo da nossa janela, a gente consegue ouvir se tem alguma coisa de errado com ele, se ele tá chorando, se ele tá com uma dorzinha, a gente consegue ver e acudir ele imediatamente. E eu e meu marido temos o nosso quarto de volta, né? Porque, querendo ou não, a gente pode fechar uma das partes da janela e fechar a outra com a cortina. Aqui, gente, teve que voltar o berço com essas coisas aqui pro meu quarto, porque senão não tinha como fazer o quarto do Theo. Na cama da mamãe não, né? A gente escuta, passa o ar o vento, né, do ar-condicionado pro quarto dele, ele fica fresquinho e tudo mais. Super aprovado. Gente, antes vocês me falam de quem surgiu essa ideia. Quem surgiu essa ideia foi meu marido. Eu não havia pensado em transformar o quarto dele, a varanda. Por quê? Porque o piso é o piso frio. E a casa toda é de taco. Aí eu falei, não vou nem pensar nisso, porque eles vão começar a falar que a Camila fala, pensa que não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas como a ideia veio dele, imediatamente, não dei nem um dia pra ele desistir da ideia dele. Já mudei o quarto, troquei as coisas da Lia, encomendei o carpete, e eu que coloquei o carpete, eu que fiz tudo pra ele não pensar em desistir. E aí,
Esses dias ele falou, né? Essa ideia de mudar o Theo de quarto foi super boa. Assim, ele tá super contente com a mudança. Mesmo que a mudança seja pra perto dele, porque ele que dorme do lado da janela. Mas ele falou, Camila, eu tô dormindo melhor. É o que importa, certo? E aí, gente, já vou preparando aqui um lanchinho pra quando a Lia acordar, que eu já sei que a Lia vai acordar com fome. Vou separar aqui o do Theo também, só que o Theo, ele tá com um pouquinho de intestino solto, ele comeu melão. E o melão não deu certo pra ele, ele soltou o intestino dele e tem 2 semanas que a gente tá indo no médico pra tá organizando o intestino dele de novo. E é só agora que ele voltou a conseguir não ir ao banheiro, a gente não trocar de fralda o tempo inteiro. Graças a Deus tá dando tudo certo. Ele já tá voltando a comer aos pouquinhos, mas durante essas 2 semanas ele teve que tomar leite fórmula para criança que tá com o intestino solto. Já tava comendo muito mais sólido do que tomando leite. O leite era só um a mais. Então, por exemplo, ele comia o almoço, ele dava uma mamadeira para ele poder dormir, sabe? Aí ele comia o jantar, uma mamadeira para poder dormir. Nos intervalos ele já tava comendo uma frutinha ou um biscoitinho próprio para a idade. Mas não, aí agora por causa do problema do intestino dele, ele teve que ficar tomando leite. Leite. Eu não consigo entender por que o melão causou isso nele. Não sei se foi uma alergia ou se o melão não estava muito bom. Mas aí a pergunta, se o melão não estava muito bom, a família inteira deveria ter passado mal, certo? Só ele. As crianças agora acordaram. Preciso ir lá. Will be when you become 17, 16. Tá vendo você na TV, Lia? Quando você era bebê? João Teodoro, o que você tá fazendo, João Teodoro? Ei, Lia, olha pra mamãe. Deixa eu ver você, princess. Deixa eu ver se tá bonita. E esse cabelo, Bê? Você não vai pentear o cabelo não, Bê? Vem cá, Teodoro. Teodorinho, vem cá. O quê? Ai, querido! Olha o Tetel! Oi, Teodorinho! Ó, ali aqui. Ai! Ah, que bonitinho! O Tetel te abraçando, Bê! Bum! Caiu. Você tá andando, Theo? É. Você quer subir no escorregador, Theo? Sobe, filho, que você consegue. Isso, aqui, ó. Vem por aqui, Theo. Ó, aqui, ó. Vamos, Theo. O que você tá fazendo, Theo? O que você tá fazendo, Teodoro? Oi, vai cair. Caiu. Bum, a Lia caiu. A Lia caiu. Ó, Raimi? Raimi! A Fofo chegou, Theo!